Olá, pessoal, tudo bem? Hoje são 26 de julho de 2021. Estamos aqui gravando mais um encontro nosso, mais uma na modalidade assíncrona, pelas razões que a gente já discutiu. Ao que parece, essa semana deve estar chegando minha nova máquina, e aí é só configurar e vamos que vamos. Parece-me também que no nosso calendário esta é a última semana de aula, mas na verdade eu vou ainda usar a semana que vem, tá? Então, para a gente adiantar ao máximo o nosso conteúdo. Com relação à avaliação, não se preocupem, os que mandaram as atividades podem ficar tranquilos, tá? Aos que não mandaram, me avise, me chame no WhatsApp que eu libero aí o prazo para vocês, tá bom? Para que não hajam prejuízos, tá? Nós paramos na aula passada falando sobre o poder constituinte, né? O poder constituinte, ele é um poder supranacional, ou seja, está acima do Estado, ele é constante, permanente, seu titular é o cidadão, aquele que elege e pode ser eleito, né? Lembrando que cidadão é exatamente aquela pessoa que está com seus direitos políticos em dia. O que é direito político em dia? É aquela pessoa que está quites com o Tribunal Regional Eleitoral. Ou seja, ele está em condições de votar e de ser votado. Esse é o conceito de cidadão. Então, é um equívoco quando a gente vê aí numa novela ou na imprensa, uma pessoa de 12 anos que foi entrevistada e falou, isso aqui é um cidadão brasileiro. Não, ele é um nacional, ele é um brasileiro. Ele tem a nacionalidade brasileira, que ele adquiriu no momento em que ele nasceu com vida. Ele vai adquirir personalidade jurídica. Isso é um princípio lá do direito civil, tá? Então, cidadania você adquire no momento em que você tira o seu título de eleitor e se mantém em dia com o poder, com o tribunal, com a justiça eleitoral, tá? Ou seja, que você mantenha a sua condição de votar ou ser votado, tá? Então, esse cidadão é que é o titular permanente do poder constituinte, seja ele originário, reformador, derivado, decorrente, tá? Então, somos nós que somos os titulares do poder constituinte. E aí, por delegação, que é o princípio da democracia, por delegação, a gente delega algumas pessoas nos representar, exercer esse poder em nosso nome. Por isso que eu sempre digo que a qualidade do voto define a qualidade do exercício de cidadania. Se você quer ter um bom exercício de cidadania, saiba escolher os seus candidatos na hora de votar. Tá? Aquele que melhor representa o que você pensa, a sua visão de futuro, né? Se é uma eleição municipal, você tem que ouvir dos candidatos propostas para a melhoria do seu bairro, da sua região, da cidade. Se é uma eleição estadual, você tem que ouvir dos candidatos quais são as melhores propostas para os municípios do estado de Mato Grosso, por exemplo, né? Quais são as políticas que vão ser desenvolvidas na saúde, na segurança pública, né? Na questão do comércio exterior, né? Como que serão tratadas as nossas trades, né? Como que o Estado vai estar preparado, sob o ponto de vista de logística e de fornecimento de energia para atender o crescimento da economia do Estado, porque isso é bom para todo mundo, que gera emprego e renda para todos. E se é uma eleição nacional, você tem que ouvir dos políticos temas relacionados à nação, seja sob o ponto de vista interno, e aí é o âmbito dos deputados federais e governadores, né, e do presidente da República, e seja nas suas relações, nas relações do país com os outros países, nas suas relações exteriores. E aí é do presidente, na qualidade de chefe de Estado, e os senadores. Então, quando você ouve um candidato a prefeito falar de temas que não é da competência de um prefeito, de repente é de um presidente da República ou de um governador de estado, significa que ele não está preparado
para resolver os problemas da cidade. Ele está pensando em outra coisa, menos na cidade. Então, isso aí vai nos dando experiência, né? E vai melhorando a nossa qualidade do voto, tá? Então, o poder constituinte, o titular é o cidadão, e tem por missão, por competência, redigir o texto constitucional. E nós vimos o poder constituinte originário na aula passada, que é aquele que vai inaugurar uma nova Constituição. Ele é convocado a qualquer momento, né? Ele é latente, ele é permanente, a qualquer momento os cidadãos poderão convocá-lo para reescrever, para escrever um novo texto constitucional. Quando ele terminar o seu trabalho, teremos uma nova Constituição com uma nova estrutura de Estado, sistema de governo, regime de governo, e assim vai indo. Os seus órgãos e tudo mais. Se ele vai ser, o Estado vai passar a ter um viés mais capitalista, ou mais socialista, ou vai ser parlamentarista, se ele vai ser presidencialista, se ele será um Estado laico, se ele será um Estado religioso, onde uma religião todo mundo vai ter que praticar, né? E o poder constituinte, como originário, como nós vimos na aula passada, ele é incondicional, ele pode escrever o que ele quiser, sem prestar contas a ninguém. Então, por isso que o poder constituinte originário, a gente aconselha que, quando for chamado, que seja chamado em tempos de paz, em que as coisas estejam bem. Porque se você chamar um poder constituinte em momentos de turbulências na sociedade, a chance de você gerar uma constituição totalitarista, que vai impor uma mão forte sobre o povo, é muito grande. E depois que você chama um poder constituinte, você não sabe, você sabe como que ele inicia, mas você não sabe como que ele termina, porque ele é incondicionado, ele é autônomo, ele pode tratar de qualquer texto. Então, você saber quem são os membros que vão compor, escolher bem os membros, né? No último poder constituinte originário, que ele começou a trabalhar em 85, terminou o texto em 88, quem foi eleito senador, deputado federal, também automaticamente foi membro da Assembleia Nacional Constituinte. Então, os deputados federais e senadores daquela legislatura ocupavam essas duas funções. Não sei se, pela qualidade da classe política de hoje, seria interessante assim mesmo, se a gente fosse chamar um poder constituinte originário, se seria interessante você eleger um político para escrever a Constituição. Ele vai escrever a Constituição na visão dele de mundo, e como os nossos políticos eles só pensam nas suas reeleições, será um texto muito casuístico, né? Então, talvez a gente pensar numa outra solução, uma hipótese de chamar um poder constituinte originário, onde cada estado, sei lá, escolha 10, 15 pessoas, que de preferência não tenha filiação partidária nenhuma, mas que tenham um notório saber jurídico, ou um notório saber científico, seja um médico respeitado, um engenheiro respeitado, um advogado respeitado, um economista respeitado, um professor que esteja comprometido com a pedagogia, sem ideologia. Isso tudo a gente pode um dia discutir e falar, não, nós vamos chamar um poder constituinte com essas características. E é possível, sim, chamar. E, normalmente, esse processo ele é antecedido por várias manifestações de rua, porque é quando o povo, o cidadão, está expressando a sua insatisfação com a realidade que ele está vivendo. Tá? Isso é um fenômeno que sempre aconteceu e vai continuar acontecendo na história da humanidade. Bom, em 2013, que foi véspera da Copa do Mundo aqui no Brasil, começaram a haver muitas manifestações de rua. Eu não sei se vocês lembram disso, tá? E essa manifestação de rua, ela rapidamente tomou proporções muito importantes nas principais cidades do Brasil, e as pessoas que iam nas ruas, elas iam manifestar o seu descontentamento com aquele governo que estava lá, né, que era o primeiro mandato do governo da presidente Dilma Rousseff, e o seu descontentamento com a classe política. Eram movimentos em que não se admitia nenhuma bandeira de nenhum partido político. Parece que até hoje é assim. E foi um fenômeno que pegou todo mundo de surpresa, porque foi a classe média
que foi para as ruas? A classe média, eu digo, aquelas pessoas que estão nos bolsões urbanos e que estavam insatisfeitos com o que vinha acontecendo no país há muitos anos, há décadas, e resolveram ir para as ruas. Tá? Isso assustou muito, e aí nasceu uma ideia, né? Alguém falou para então presidente Dilma, de chamar um poder constituinte exclusivo para fazer a reforma política, para diminuir o número de partidos políticos, enfim, para botar regras, porque a coisa estava muito desenfreada. E isso gerou um debate muito grande no Brasil. Se seria conveniente chamar um poder constituinte para tratar só dessa reforma, e, além do mais, se isso era possível, né? Se era possível você chamar um poder constituinte e falar, você só vai tratar da reforma política, né? E aí, então, nós vamos ver 2 vídeos. Um vídeo, lembre-se, 2013, não havia Lava Jato ainda, tá? Vocês vão ver o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendendo um poder constituinte exclusivo para resolver a questão da reforma política. E depois vocês vão ver uma entrevista do então ministro Aires Brito. Ele foi até presidente do Supremo Tribunal Federal, já é aposentado. E ele vai falar de vários temas. Tá? Ele vai falar sobre o direito de imprensa, né? Que, na verdade, é um direito da informação e não da imprensa. E a informação é um direito do cidadão, né? Aí ele vai falar sobre pesos e contrapeso, ele vai falar sobre direito de resposta nas campanhas políticas, quando algum repórter faz uma matéria e difamando um candidato, e ele entra com pedido de resposta e normalmente é deferido, né? Porque a nossa Constituição consagra o princípio de que ninguém é culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Enquanto essa sentença penal admitir recurso, ele não é culpado. E a imprensa, normalmente, ela antecipa a culpa, né? Teve uma operação, já divulga, e isso, inclusive, atrapalha tudo, até o andamento das investigações, né? E, fora isso, rebenta com a imagem da pessoa. E lá na frente, descobre-se que não tinha crime nenhum, só que a imagem da pessoa já foi destruída. É por isso que a justiça, via de regra, defere pedido de resposta, quando há uma situação dessa aí, antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Daí sim, aí a culpa está consolidada, não há o que se falar, tá? Essas coisas que eu falo são controvertidas, tá, gente? Tem pessoas na academia que defendem que não. Houve a condenação, na segunda instância já é culpado. Existe uma lei hoje que diz que né, para fins eleitorais, né? Mas eu, por exemplo, sou da linha que não. Se a Constituição está dizendo que eu tenho que esperar o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória para que a pessoa seja declarada oficialmente culpada de um tipo penal, de um crime, enquanto não acontecer isso, ele está respondendo o processo, ele não é culpado. Tá? Por mais reprovável que seja a situação. Ok? Então, eu estou sendo técnico. Ou muda a Constituição, ou então a gente... então não dá para defender coisa diferente. É que no Brasil, dos últimos 10 anos para cá, 9 anos para cá, começaram a interpretar a Constituição das formas mais... isso é a minha opinião, né, das formas mais casuísticas, e muitas delas com interesses ideológicos. Ok? Aí nós vamos entrar lá no Ferdinand Lassalle, na visão sociológica, na concepção sociológica da Constituição, que nós vimos aí 2 aulas para trás. Tá bom? Então, aí o ministro Aires Brito vai chegar uma hora que ele vai ser perguntado sobre esse poder constituinte exclusivo para fazer a reforma política. E ele vai dizer que não, que isso não existe, e que espera que a, então, presidente Dilma tire isso da cabeça, né? Ela foi muito mal aconselhada a ir por essa linha.
né? E no frigir dos ovos, isso não aconteceu. Mas é bom que traz um debate que é bem interessante sobre esse tema, que é o poder constituinte. Então, nós vamos ver esses dois. São duas entrevistas curtas, bem interessantes para a gente ver. Então, vamos lá. Eu acho que a reforma política, ela passa a ser a reforma mais importante nesse momento. Porque é humanamente impossível você lidar com um Congresso com 32 partidos. Sabe? Um partido tem 8, o outro tem 5, outro tem 4, outro tem 3, outro tem 10, outro tem 20, outro tem 30. Ou seja, e não são partidos ideológicos. Não são partidos ideológicos, ou seja, são agrupamentos de interesses que se juntam em torno de partido que não produz uma coisa boa no país. Então, a reforma política, ela vai ter, inclusive, que ter cláusula de barreira, ou seja, quais são as necessidades para você ter um partido político? Quanto de votos você tem que ter, sabe? Porque você tem que valorizar a questão partidária. O financiamento público, sabe? Na minha opinião, nós deveríamos transformar o financiamento privado em crime inafiançável, sabe? Porque o financiamento público é uma coisa muito mais digna, ou seja, quanto é que valeu um voto? Você pega o voto, vale R$1, R$10, R$15, cada partido, em função da sua bancada, recebe o equivalente àquilo, e cada partido vai cuidar de financiar a sua campanha, sabe? E a briga vai ser interna. Se um tiver mais cartaz do que o outro, a briga vai ser interna. E também a lista, você pode combinar uma lista em que o partido escolha quem são os principais caras que ele quer eleger, e você pode ter dentro daquela própria lista o voto avulso, o voto de personalidade, o voto aberto, ou seja, o que não dá é para continuar do jeito que está. Por que nós queremos uma constituinte só para a reforma política? A ideia da constituinte é que a gente tenha uma constituinte convocada para fazer a reforma política. Ao terminar a reforma política, os constituintes não poderão ser candidatos, pelo menos nas próximas eleições, serão só para constituinte. Para tentar fazer alguma coisa mais assimilável pela sociedade. Sabe? Uma coisa que permita um certo debate, como no mundo desenvolvido tem mais, sabe? 2, 3, 4, sei lá, 5 partidos, mas que sejam referências para você poder estabelecer acordos. Hoje é muito difícil num país como o nosso fazer uma política de coalizão, porque a direção às vezes não manda, às vezes a bancada manda, a bancada depois, dentro da bancada tem decisões, sabe? Você nunca consegue fazer um acordo, você faz um acordo com a direção do partido, a bancada de deputado não aceita, quando a bancada de deputado aceita, o Senado não aceita. Por isso que eu acho que a reforma política precisa ser feita. Agora, eu acho difícil ela ser feita com o Congresso. O senhor falou da imprensa como um dos fatores que nos diferenciam dos países bolivarianos, mas não é que ela esteja completamente assim blindada contra investidas ou pelo menos contra alguns desejos de cerceamento aqui no Brasil. O senhor, eu acho que é relator dos 2 principais acórdãos do Supremo em matéria de imprensa. Em matéria de imprensa, não é? Eu queria que o senhor resumisse um pouco a doutrina que se firmou no Supremo e fizesse uma avaliação de se essa doutrina já está sendo bem aplicada pelas outras cortes, as instâncias inferiores. O intérprete do direito, ele tem a obrigação, sobretudo aquele que vai aplicar, interpreta para aplicar com definitividade, com vinculabilidade, que é o caso do Supremo Tribunal Federal. Ele tem que se dotar de um olho clínico. Ele lê nas linhas e nas entrelinhas. O dispositivo isolado e o sistema de dispositivos como um todo. O não verbal da Constituição, em matéria de liberdade de imprensa, pode se traduzir em algumas frases. Uma delas: quem quer que seja
pode dizer o que quer que seja. Responde pelo excesso eventualmente cometido. Segundo, não é pelo temor do abuso que se vai proibir o uso. Resumo da ópera: a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. E a Constituição diz isso. Por exemplo, a Constituição relativiza ou trabalha com a hipótese de violação da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem, trabalha com essa hipótese. Tanto que prevê direito de resposta, direito de indenização. Né? Aí vem as ações penais de injúria, calúnia, difamação. Mas a Constituição não hipotetiza, né? Não trabalha com a hipótese de violação da liberdade de expressão, da liberdade de informação, da liberdade de pensamento. A ponto de dizer no artigo 220, com seu parágrafo 1º, né, é plena. Olha que adjetivo feminino radical. Lindo, é lindo. É plena a liberdade de informação jornalística. O que é pleno é compacto, é monolítico, né? É inteiro, inteiriço. Não abre fenda, frincha, brecha, por onde possa se esgueirar a censura prévia. Mas é um dos sonhos do PT, ministro. É um dos sonhos do PT, a gente sabe disso, né? Mas um sonho irrealizável, só mudando a Constituição. Vem com outro nome, né? Que é a regulação econômica da mídia, né? Que inclusive foi um dos pedidos feitos pelo próprio Partido dos Trabalhadores à presidente Dilma, que se comprometeu antes da eleição e depois voltou a falar. Ela disse o seguinte: eu não sei como é que vai ser, mas que vai ter, vai ter. Olha, a Constituição tem resposta para tudo na matéria. Foi muito cuidadosa intencionalmente e louvavelmente. Há um dispositivo na Constituição que fala de conselho não, uma coisa assim, conselho para o Congresso Nacional de Comunicação Social, Conselho de Comunicação Social, no âmbito do Congresso, para orientar o Congresso no exame de quê? Das concessões, das renovações de concessões de rádio, de televisão. Fora disso não pode haver nenhum outro conselho, nenhum outro órgão, não é, que sinalize uma censura a essa liberdade de imprensa. Não importa o nome, se é econômica, se é de imprensa, se é o quê? Não há possibilidade. Não. Vou falar de novo do não verbal da Constituição. O não verbal da Constituição é esse. Assim como não se pode impedir o judiciário de falar por último, não se pode impedir a imprensa de falar primeiro. Não se pode impedir a imprensa de falar primeiro. Lindo isso, hein? Agora, como quem fala por último tem muito poder, e como quem fala primeiro tem muito poder, que fez a Constituição? Criou antídotos. Por exemplo, direito de resposta, indenização, ações penais, proibição de monopolização, proibição de oligopolização. O oligopólio é expressamente proibido, com mais razão o monopólio, isso é antídoto. A mesma coisa, o judiciário tem antídotos, tem que julgar publicamente, tem que fundamentar suas decisões, não é? Tem que trabalhar ao lado do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública e Privada, tem que publicar as suas decisões, o CNJ ali nos seus calcanhares, né? Todo o processo significa um caminho adrede, aberto, para o juiz trilhar por ele, não pode inventar seus próprios caminhos, são antídotos. Assim também com a liberdade de imprensa, há antídotos. Agora, não se pode, pelo temor do abuso, proibir o uso. O direito de resposta durante as eleições, ele foi deferido, inclusive, contra a Veja, em um determinado momento, e a sensação que ficou desse processo todo é que existe uma proteção excessiva aos candidatos, aqueles que estão querendo o voto das pessoas, e uma proteção menor ao direito do eleitor de se informar ao longo da campanha. Dá a impressão que a legislação eleitoral está mais preocupada em proteger os candidatos do que aqueles que exercem o direito de escolher. Perfeito. É um modo de interpretar a legislação eleitoral. Você fez uma interpretação que me parece de irrepreensível tecnicalidade. O eleitor só pode votar conscientemente, né, exercendo a sua soberania, a soberania do voto. O voto é a expressão da soberania popular, diz o artigo 14 da Constituição expressamente. Mas ele só pode assumir a sua soberania conscientemente, portanto, votando, se ele estiver bem inteirado, bem informado das coisas. Então, em primeiro lugar, a informação. Sem o que não há consciência do voto. Uma coisa puxa a outra.
E o direito de resposta, diz a Constituição, no inciso 5º do seu artigo 5º, é proporcional ao agravo. Tem que haver uma proporcionalidade quanto ao agravo. Então, no fundo, o processo democrático vai nos dando melhor conhecimento do conteúdo da Constituição e orientando os próprios intérpretes. Ainda há pouco conhecimento da Constituição na matéria. Porque é interessante, porque direito de resposta, e quando você está falando de trabalho jornalístico, que muitas vezes é um trabalho investigativo, depende de você provar que aquele trabalho investigativo foi bem feito ou foi mal feito, certo? Então, requer prova. E o processo do direito de resposta nas eleições, ele é sumário. Não admite prova, não admite nada. É uma simples alegação de, isso é mentira. Isso é equívoco, eu concordo. O direito de resposta está balizado pela própria Constituição e esse sim pode ser objeto de lei. A Constituição na matéria não é ponto de partida e ponto de chegada. Por quê? Porque direito de resposta é uma espécie de relação lateral de imprensa. Não é relação nuclear, substancial de imprensa. O que faz parte do núcleo duro das relações de imprensa é o conteúdo do seu pensamento, da sua informação, da sua expressão artística, científica, intelectual, comunicacional. Isso é incensurável. A Constituição é o estatuto da imprensa com exclusividade. A lei não pode cuidar do conteúdo da sua liberdade. Não pode. E um fator temporal que também não pode ser objeto de lei. Você é que vai dizer quando e como vai entrar no gozo da sua liberdade de pensamento, de expressão e de informação. E o tempo de duração do gozo dessa liberdade. Também isso é insuscetível de legislação infraconstitucional. Agora, direito de indenização é passível, sim, de legislação infraconstitucional. Direito de resposta, as ações penais, todas são objeto de lei infraconstitucional. É preciso separar o que seja núcleo da liberdade de imprensa, portanto, o que seja relação nuclearmente de imprensa, e o que não é núcleo. Está na franja, na borda da liberdade de imprensa. Isso é uma relação lateral, secundária, periférica de imprensa. Aí pode ser objeto de lei. Um dos consensos dessa eleição é que precisa dar um jeito no nosso sistema de representação política, no nosso sistema político. Do lado do PSDB foi dito isso, do lado do PT foi dito isso. Ok, como é que se faz isso do jeito certo, sem ferir a Constituição, sem... A ideia do plebiscito é válida, seria melhor um referendo, é possível fazer Constituição para ponto específico, constituinte específica. E emendando a pergunta do Graeb, que é na mesma linha também, o Congresso não tem que fazer o dever de casa? Primeiro o Congresso faz, depois passa para a população? Está invertendo tudo? O fórum, o locus, o espaço do debate é o Congresso Nacional. Recém-eleito, renovado, por uma eleição até segunda ordem, uma eleição legítima. Então, a casa do debate é o Congresso. Agora, se o Congresso deliberar por um plebiscito ou um parlamento, também, ou um referendo, também pode. Isso começa pelo artigo 14, incisos 1, 2 e 3 da Constituição. Iniciativa popular, referendo, plebiscito. Agora, a diferença é que no referendo, o Congresso delibera tudo. A matéria já está discutida, aprovada, tintim por tintim, não há surpresa. E o eleitorado é convidado, é convocado para dizer se concorda ou se não concorda. É como um cheque que já vem preenchido. Você apenas vai endossar o cheque. Você vê o cheque, o valor, a data, quem assinou o cheque, todo o conteúdo, e atrás você diz endosso. O plebiscito é mais perigoso, porque no plebiscito o eleitor fala primeiro, dizendo se concorda ou não concorda. Por exemplo, financiamento público, financiamento empresarial de campanha ou não financiamento empresarial de campanha. Mas quem vai preencher o cheque, quem vai dizer quando vai entrar em vigor, o que seja empresa, o que não seja empresa, isso é o Congresso Nacional. Então, o plebiscito, metaforicamente, corresponde a um cheque em branco. Você assina o cheque, mas quem vai preencher o valor, quem vai colocar o nome do beneficiário é o Congresso Nacional. Ou seja, você legitima uma ação do Congresso que você não sabe qual será. Você legitima por antecipação. Por antecipação e que vai estar à mercê da maioria do momento. Perfeito.
Decreto... E deixa eu só perguntar, a ideia da constituinte exclusiva, que excelente. surgiu na época dos protestos em 2013, a presidente Dilma propôs essa ideia, depois voltou correndo atrás. É possível fazer isso no Brasil? Ou seria ferir a Constituição? Eu acho que a presidente foi mal orientada. Felizmente recuou. Espero que para sempre. Para sempre. Porque é o seguinte, você sabe como começa uma Assembleia Nacional Constituinte, mas não sabe como termina. Por quê? Porque quem detém o poder constituinte, ou seja, de constituir castamente, virginalmente o novo, detém o poder de desconstituir o velho e desconstituir por inteiro. O poder constituinte, do ponto de vista normativo, da normatividade jurídica, é ao mesmo tempo constituinte e desconstituinte. Na verdade, só é constituinte do novo por ser desconstituinte do velho. Aí você não tem como segurar uma Assembleia Nacional Constituinte, porque ela é ilimitada materialmente, não existe tabu material. Não existe essa história de constituinte exclusiva para lidar com um ponto. Não existe isso. Convocou a constituinte, fica à mercê da constituinte, dos humores, do momento político. E nenhuma Constituição é coveira de si mesma. A Constituição atual, ela não trabalhou com a hipótese de sua substituição. Nenhuma Constituição tem vocação para o suicídio. Nenhuma Constituição tem vocação para o suicídio. Então, convocar uma Constituinte é inconstitucional. É uma ruptura com a ordem constitucional vigente. E a Presidente da República, evidentemente, que assinou um termo, como todo ministro do Supremo, de cumprir a Constituição. Por exemplo, quando alguém sugere, insinua que o ministro do Supremo traiu a autoridade nomeante, o ministro é obrigado a responder: mas eu só me comprometi a cumprir a Constituição. O meu dever é exclusivamente para com a Constituição e não para com a autoridade que me nomeou. Eu posso ser grato até no plano pessoal, mas eu não posso ser grato com a toga, que isso é uma desonra para mim e para a minha instituição. Será que foi o Cardoso que deu essa ideia inconstitucional ao presidente? Não sei, mas... Tá bom, não precisa responder, ministro. Além dos conselhos populares. Olha, eu pessoalmente acho que não pode haver conselho popular como formalmente integrando o órgão da administração pública. Porque... Vou fazer só um comentário aqui. A questão surgiu na época. A ideia era criar conselhos populares para, digamos assim, definir políticas públicas executivo. Isso aí é uma ferramenta que vai nascer lá com Marx e Engels, que eles chamavam de comunas. Então, entrou esse debate nessa entrevista, e aí o ministro ele vai falar sobre isso. Vou voltar lá para a entrevista. Isso é, digamos assim, alinhar a cidadania. E a cidadania não pode se aliar com administração nenhuma, com governo nenhum. Veja que em matéria de cidadania... Né, aliar ou cooptar? Perfeito. Não pode. A cidadania tem que trabalhar solta. Não pode haver camisa de força para a cidadania, não pode haver vínculo, né, da cidadania adredemente, antecipadamente, com nenhum órgão público. Veja que a Constituição proíbe o uso de medida provisória para cuidar de cidadania.
Ah, interessante, não sabia. Ninguém disse isso, nunca vi ninguém dizer isso. Eu estou correndo o risco de dizer. Então, os Mas está lá conselhos na seriam Constituição. inconstitucionais. Um dos limites materiais à edição de medida provisória é cuidar de cidadania. Ora, se medida provisória não pode cuidar da cidadania, como é que um decreto pode cuidar da cidadania? Interessante. Porque cidadania é o segundo fundamento da República. O artigo 1º tem como primeiro fundamento a soberania. E o segundo é a cidadania. Cidadania é a qualidade do cidadão, né? Soberania é a qualidade do soberano. Mas cidadão como habitante da cidade, lógico, está no dicionário, cidadão é habitante da cidade. Mas é um habitante orgânico, envolvido, militante, que acompanha o dia a dia da sua coletividade. Ele quer se esclarecer, ele tem que ser livre, não pode estar atado a um órgão do governo, vinculado a deliberações de um órgão do governo. O cidadão tem que ser livre, leve e solto. Eu sou contra esse decreto. Bom demais. Nosso tempo está acabando. Bom, foi muito bom essa entrevista e o ministro Aires Brito ele vai tratar de vários temas muito interessantes, né, que estão ali dentro do direito constitucional. Tá? Deixou saudade. Deixou saudade. São formas de expressão, tá? Existem duas formas de expressão de um poder constituinte originário, né? Que é a outorga e que é a Assembleia Nacional Constituinte ou Convenção, tá? Que também a gente chama de promulgação, tá? A outorga, ela se caracteriza por uma imposição unilateral da vontade do grupo dominante, dirigente, naquela nação, tá? Então, a primeira Constituição nossa, que é a do Império, foi outorgada por Dom Pedro I. Tá? Ele declarou a independência do Brasil de Portugal e se outorgou, né? Aí ela era uma monarquia. Aí eu vou falar uma besteira aqui, mas eu acho que era uma monarquia parlamentarista, tá? Bom, nós tivemos três constituições, na verdade, duas constituições outorgadas, que é a primeira, que é do Império, 1824, e a de 1937, que é a Constituição lá imposta por Getúlio Vargas. Tá? E aí, a doutrina, né, os constituintes, os constitucionalistas, né, os autores de direito constitucional, dizem que com a edição do Ato Institucional número 1, de 9 de abril de 64, a Constituição passa, esse ato transforma aquela Constituição em uma nova Constituição outorgada, tá? Imposta pela força. E aí nós temos as Assembleias Nacionais Constituintes, tá? É convocada por deliberação da representação popular. Então, são essas 4 constituições. A de 1891, pós-monarquia, 89, né, foi a proclamação da República, acaba a monarquia, logo em seguida vem convocada uma Assembleia Nacional Constituinte e vem a Constituição de 1891. A de 34, a de 46 e essa última que está atual, que é 88. Elas também são chamadas de um poder constituinte pela expressão da uma expressão da democracia. Bom, agora nós vamos falar sobre o poder constituinte derivado, tá? Nós falamos do originário, agora nós vamos falar de um que é o derivado. O poder constituinte derivado, ele é um poder, digamos assim, ele não é soberano, ele é previsto em lei, tá? Então, como ele é previsto em lei, ele só pode atuar no limite da lei. No caso, quem prevê o poder constituinte derivado é o próprio poder constituinte originário. Então, o poder constituinte originário, quando ele escreve a Constituição, ele ali dentro cria o poder constituinte derivado. Por isso que a gente diz que ele é instituído, constituído, secundário ou de segundo grau, tá? Ele é criado e instituído pelo originário com a missão de atualizar o texto constitucional vigente. Por quê? Porque quando você edita uma lei para ela durar o máximo de tempo possível.
E aí lembra que nós estudamos a questão da hermenêutica constitucional, as escolas da interpretação, por quê? Porque você tem que estar ajustando a lei à realidade temporal da sociedade na linha do tempo, né? As relações sociais mudam constantemente, né? E aí você tem que estar atualizando o texto constitucional para que ele não fique muito atrasado dessas novas relações sociais. Para isso, pensou o poder constituinte originário criar um poder constituinte derivado. Tá? Mas esse poder constituinte derivado, que vai vir com a missão de atualizar o texto constitucional que está em vigor, ele tem que obedecer regras e limites colocados no texto constitucional pelo poder constituinte originário. E aí, em razão disso, ele é limitado e condicionado aos parâmetros a ele impostos. E, via de consequência, sujeito ao controle de constitucionalidade. Tá? Quem é que faz o controle de constitucionalidade? O Supremo Tribunal Federal. Então, quando você faz uma PEC, você propõe uma PEC, que é um projeto de emenda à Constituição, que é assim que começa toda a tramitação de uma atualização do texto constitucional. Passa pelas comissões tal, e foi promulgada essa PEC, virou uma emenda à Constituição. Ela pode, mesmo sendo uma emenda da Constituição, ser revisada pelo Supremo Tribunal Federal. E a essa revisão a gente chama de controle de constitucionalidade. Tá? Bom, então, a atualização do texto constitucional se dá através de emenda constitucional. Esse poder constituinte derivado, ele se divide em 3 tipos, tá? O reformador, o decorrente e o revisor, tá? Ok? Então, nós vamos ver rapidamente aí esses poderes constituintes. O reformador, tá? Tem a capacidade de modificar a Constituição através de uma solenidade própria, estabelecida pela Constituição, ou seja, pelo poder constituinte originário, sem que isso resulte numa verdadeira revolução, que é uma nova Constituição. O professor Pedro Lenza diz o seguinte: o poder de reforma constitucional, assim, tem natureza jurídica, porque está previsto no texto constitucional, ao contrário do originário, que é um poder de fato, que está constituindo, que ele está previsto numa realidade temporal, na expressão da soberania popular. Então, no momento em que a população vai às ruas e chama o poder constituinte originário, então ele diz, isso aí não está previsto na lei, mas ele é permanente, então ele decorre de um fato, de um fenômeno social, que ele chama de poder político. Tá? Também ele chama de uma força ou energia social. Ok? Então, essa é a diferença. Enquanto que o originário ele decorre da vontade do cidadão, por um fenômeno social próprio, né? O poder constituinte reformador, ele decorre de uma previsão legal, ele é jurídico, por ele ser por conta dessa previsão geral, tá? Bom, como que uma emenda da Constituição ela se dá? Basta a gente dar uma lida no artigo 59, inciso 1º, e no artigo 60 da Constituição Federal. Se vocês entrarem no site do Planalto ou do Senado, tá? Eles são repositórios das leis federais, tá? Atualizado. Então, você pode entrar planalto.gov.br ou senado.gov.br, vai ter lá na aba uma opção legislação, você pode baixar o texto da Constituição em HTML ou em PDF, atualizadíssimo, tá? E é de graça. Então, isso não é só a Constituição, qualquer lei federal. Se for estadual, você vai na Assembleia Legislativa, lá vai ter. Então, as Assembleias Legislativas são os repositórios das leis estaduais. O mesmo ocorre nas câmaras municipais. Então, você pode ter acesso a qualquer lei, bastando acessar esses sites que você consegue baixar. Tá bom? Então, lá no artigo 59, se você baixar, você vai achar o artigo 59.1 e o artigo 60 vai dizer como que funciona toda a tramitação do processo legislativo, que a gente chama de legiferante, de uma emenda constitucional. Tá? E ele é bem mais completo, por isso que ele é rígido. Tá? A gente fala, a nossa Constituição ela é rígida. Por quê? Primeiro que ela exige um quórum qualificado de 3/5
dos membros de cada casa. E não são 3/5 dos presentes, é 3/5 dos membros. Tem que ter aquela quantidade de votos. Além disso, 2 turnos para aprovação da emenda. Então, passa uma vez na Câmara, ok, obteve 3/5, espera 10 sessões, passa de novo. Confirmou 3/5 dos votos, aí vai para o Senado. Aí o Senado faz a mesma coisa. Isso se a PEC começou na Câmara dos Deputados Federais. Se começou no Senado, é invertido. Tá? Passa por todas as comissões do Senado, vai para o plenário. 3/5 dos senadores, né? 3/5 de 81. Deixa eu ver quanto que dá. 81 dividido por 5, multiplicado por 3. São 49 votos que precisa. Dos 81 senadores, 49 tem que aprovar a emenda 2 vezes. Aí vai para a Câmara, tá? Aí na Câmara vão dar 308 votos para dar 3/5, 2 vezes, tá? Proibição da alteração da Constituição na vigência de estado de sítio, defesa ou intervenção federal, tá? Por quê? Porque quando está acontecendo uma situação dessa, é porque nós estamos tendo problemas internos ou externos que podem afetar a estabilidade interna, tá? Nós podemos estar sob um ataque de terrorista, nós podemos ter um exército na fronteira tendo conflito com dois países vizinhos tendo conflito e um exército de um dos países queiram invadir o Brasil, tá? Então, o presidente poderá chamar o estado de sítio, chama o Conselho de Governo, o Conselho de Governo não é o momento do estado de sítio ou de defesa, vamos decretar o estado de defesa ou de sítio, vai depender da situação, vai para o Senado, ok, pode fazer, ele decreta, acabou. Todos as PECs param de tramitar. Mesma coisa, intervenção federal. Nós vimos recentemente, uma questão de alguns anos atrás, que estava tendo muito problema de segurança pública no Rio de Janeiro, era o governo Temer, né? E aí ele decretou uma intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Quando ele decretou isso daí, todos os projetos de emenda constitucional pararam nas 2 casas, tá? Por conta do parágrafo 1º do artigo 60 da Constituição. Um núcleo de matérias intangíveis, denominadas cláusulas pétreas, está lá no artigo 60, parágrafo 4º, tá? Então, o que está lá no parágrafo 4º? Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais, que está lá no artigo 5º, tá? Então, veja bem, isso aqui não pode ser objeto de PEC. São as matérias intangíveis, né? Não podem ser atingidas. Você pode aumentar, por exemplo, direitos e garantias fundamentais, mas você não pode diminuir. Ok? Lógico, o próprio artigo 60, ele é também uma matéria pétrea. Porque se você alterar, eu pegar e suprimir o parágrafo 4º, automaticamente eu posso alterar qualquer parte da Constituição. Então, o próprio parágrafo 4º do artigo 60 é também matéria intangível, ou cláusula pétrea. Ok? Só para dar um exemplo da aplicação dessa questão aqui, há uns anos atrás, anos atrás, surgiu lá no sul do Brasil uma vontade dos 3 estados do sul se reunirem e se separarem do Brasil, montando uma nova nação. Teve um burburinho e tal, e alguém falou, olha, pelo inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição, vocês não vão conseguir, porque você não pode romper a forma federativa do Estado, eu não posso perder nenhum tipo de ente federado, a não ser que sai uma guerra, vocês 3 guerreiam com o resto do país, e aí, se vocês vencerem a guerra, tudo bem. Aí, quem vence a guerra, escreve a história. E aí, parece que parou essa ideia. Bom,
Poder constituinte decorrente. Essa parte aqui, eu vou passar bem ao passando. Ele é bem extenso, mas é mais a título de informação que eu coloquei na apostila, tá? O poder constituinte decorrente foi criado pelo poder constituinte originário para que os Estados-membros, né, Mato Grosso do Sul, até o Distrito Federal, possa se auto-organizar através de uma Constituição própria. Então, Mato Grosso tem uma Constituição do Estado de Mato Grosso, o Distrito Federal tem a dele, São Paulo, Rio de Janeiro, cada membro, Estado-membro do nosso país tem a sua Constituição. Tá? E aí cada Assembleia Legislativa será um poder constituinte derivado decorrente, que ele só vai cuidar dessa questão e sempre submisso à Constituição Federal. Tá? Então, não teria sentido de eu ter uma Constituição num Estado que seja conflitante com a Constituição Federal, porque foi a Constituição Federal que criou o poder constituinte decorrente naquele Estado mesmo. Ok? Mas por que ele faz isso? Para você dar autonomia aos Estados de se auto-organizar. Então, olha, como que a Assembleia será constituída, quantos membros terão, né? Qual que é o limite de atuação da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Justiça do Estado, como que será a composição do seu pleno, né? Como que serão distribuídas as verbas para fins de orçamentário, e assim vai indo, tá? Porque cada Estado tem a sua realidade, ok? E o mesmo vai acontecer nos municípios, só que no município não será uma Constituição. No município, o termo que a gente usa é lei orgânica, até porque nos municípios não existe o poder judiciário. O poder judiciário do Estado, ele também serve para dirimir conflitos nos municípios, tá? Tranquilo? Então, aí aquela lei que auto-organiza o município não é chamada de Constituição, mas sim de lei orgânica, tá? Que vai guardar uma semelhança à Constituição do Estado e à Constituição Federal. E, óbvio, a lei orgânica do município deverá estar em harmonia tanto com a Constituição do Estado, onde esse município está inserido, compõe, quanto também a Constituição Federal. Então, essa parte aqui, gente, eu vou dar uma puladinha aqui, tá? Vocês podem ler aí que não vai ter maiores problemas. Deixa eu só pular aqui. Tá? Então, vocês lendo, vocês vão conseguir... Vamos lá, vamos voltar. Finalizando, o poder constituinte revisor. Tá? O que acontece? Como essa Constituição de 88, ela vem no lugar da Constituição de 1969, 67/9, e ela vai trazer uma nova realidade, ou uma realidade muito diferente da que vigia na Constituição anterior, o que pensou o poder constituinte originário? Falou, olha, nós vamos ficar um tempo sem fazer nenhuma alteração nessa nova Constituição para dar tempo para que todos os órgãos de Estado que formam a República possam assimilar essa nova realidade, né? Aplicar, e depois de um tempo nós vamos chamar um poder constituinte derivado revisor que poderá fazer alterações ao nível de um poder constituinte, como se fosse muito próximo de um poder constituinte originário. Tá? Então, aqui que eu escrevo aqui, após extensa e acalorada discussão acerca do alcance dessa revisão, especialmente se as cláusulas pétreas poderiam ser objeto de revisão, os naturalistas defendiam que sim, prevalecendo a posição do jus positivista, permanecendo incólume o parágrafo 4º do artigo 60, porque quando chegou na parte do poder constituinte derivado, tinha pessoas que falavam, não, nós temos que acabar com esse artigo 5º aí, porque está freando tudo no Brasil. Né? Nós não podemos dar tanta garantia ao cidadão.
Quem defendia isso talvez estivesse defendendo subliminarmente outra coisa. Tá? Talvez criar um espaço para um Estado totalitário, ditatorial lá na frente. Bom, essa revisão ela vai produzir apenas 6 emendas, tá? Então, veja bem, vai ser a de 1º de março de 94, a de 2 e 6 de 94. Por quê? Porque aquele ano, 1994, foi destinado a revisão, tá? Então, e a partir daí, quando terminou o ano de 1994, por própria previsão na Carta Constitucional, né, na Constituição deixada pelo Poder Constituinte originário, não existe mais o Poder Constituinte revisor. Então, ele ficou apenas e tão somente para a questão de estudos. Tá? Continua o Poder Constituinte derivado, normal. Tá? Mas o revisor, não. Tá? A partir do revisor, no ano 95 em diante, poderia ter PECs, tá? Que são os projetos de emenda à Constituição, que é do Poder Constituinte derivado. Tá? Então, vamos lá. O professor Pedro Lenza diz que não é mais possível nova manifestação do Poder Constituinte derivado revisor em razão da eficácia exaurida. Ou seja, a Constituição diz que no ano 94 poderia haver emendas de revisão. Tá? E aí, a partir daí, só sobrou. Bom, vamos ver agora o que é o federalismo. Tá? Porque o nosso país, ele adota esse modelo. Tá? O Estado é uma ordenação que tem por objetivo específico e essencial a regulamentação global das relações sociais entre os membros de uma dada população sobre um determinado território, no qual o vocabulário ordenação expressa a ideia de poder, governo soberano. Tá? Então, isso é que justifica a existência das leis, né, do Estado e das leis que ele produz. Lembrando, primeiro eu tenho o povo que se fixa num território, se autodeclara como uma nação, depois que essa nação ela se autodeclarou, que essa conquista desse território pode ser pacífica ou através de luta mesmo, de guerra, e a partir do momento que ela se fixou e, beleza, obteve o reconhecimento das outras nações, ele vai criar o seu Estado, que é a positivação, a transformação em leis dessa nação. Ok? Bom, então, como nós já vimos, são 3 os elementos formadores do Estado: povo, território e governo soberano. Tem mais um 4º elemento, que são as finalidades, os objetivos sociais a serem alcançados: erradicar a pobreza, analfabetismo, melhorar o IDH, seria um 4º elemento. Entenda, o governo soberano, aquele que é reconhecido, aceito interna e externamente, em apertadas palavras, é aquele que no primeiro momento é escolhido, aceito e reconhecido pelo seu povo, e no segundo momento pelos demais estados. Então, um governo soberano hoje, ele precisa ser legitimado constantemente pelo povo, pela vontade popular, né? Pela expressão da cidadania. Tá? Então, veja bem, você adquire a legitimidade para governar na eleição. Mas você tem que manter essa legitimidade. Se você não mantiver essa legitimidade até o último dia do seu mandato, você pode perder o seu mandato. No caso, se for um presidente da República, pelo processo de impeachment, que já aconteceu 2 vezes, com o Collor e com a Dilma. Por quê? Porque perdeu a legitimidade. Né? No Collor, por uma questão, havia uma suspeita de corrupção muito forte, né? E da Dilma, por manobras contábeis e dúvidas, digamos assim, com relação à sua eleição do 2º mandato. Tá? Dúvidas. Tá? Não sei se todos vocês vão se lembrar de como que foi a eleição de 2014, no 2º turno. Ali nasceram dúvidas, essas dúvidas foram aumentando quando ela toma posse em janeiro de 2015 para início do seu 2º mandato. Ela já inicia com aproximadamente 8% de aprovação, significa que 92% reprovava ela, da população, né, dos eleitores, porque ficou essa dúvida na eleição dela. Tá? Então, isso retirou a legitimidade para ela continuar o mandato, e aí
A questão da manobra contábil foi só a gota serena, porque as manifestações foram se intensificando pelo impeachment dela, tá? Ok? Então, veja bem, esse reconhecimento interno é o que confere legitimidade. Então, primeiro, você tem que estar legitimado pelo próprio povo, para que, num segundo momento, você foi eleito 70% dos votos. Pô, significa que você teve uma aprovação muito grande. Isso vai facilitar com que os outros países, os outros estados, te reconheçam como chefe de Estado. Se vocês olharem hoje, por exemplo, o Juan Guaidó, que é um político da Venezuela, que inclusive não conseguiu ser reeleito, ele é reconhecido por vários países como o presidente da Venezuela. Não reconhece o Maduro. Por quê? Porque há uma dúvida internacional, externa, com relação à legitimidade da eleição do Maduro. Então, como é que você vai fazer comércio exterior com um país que você tem dúvida quem que é o verdadeiro representante dele? Isso acaba com a economia. É um dos elementos que faz com que a economia de um país acabe, tá? Que é o que ele fala nessa questão aqui, nesse slide. Bom, nós temos dois tipos de estados com relação à análise de sua forma. Nós temos o estado unitário, nós temos o estado composto, também chamado de federado. Tá? Normalmente, o estado unitário ele é adotado por aquela nação quando o território não é muito grande. Então, você concentra a administração interna na mão do presidente da República. Tá? Então, exemplo, Chile, França, Uruguai, Paraguai são estados unitários. Tá? Tranquilo? Por quê? Porque o Uruguai é menor que o Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul tem um território maior que o estado do Uruguai. Então, é fácil o presidente do Uruguai administrar internamente sem a necessidade de governadores. Ele pode ter até alcaides, né, os prefeitos, né, que são administrações locais, mas são vinculados a ele. Ele nomeia. Você vai ser o alcaide. Alcaide, em espanhol, é prefeito, em português, tá? Então, você vai ser o alcaide da cidade de Montevidéu, você vai ser, não sei da onde, pronto. São pessoas aliadas com você e você vai desenvolver as suas políticas administrativas, ok? Então, o Estado unitário, tá? É uma única unidade de exercício do poder sobre o território, ok? Tem uma tímida descentralização que se dá através de autarquias, tá? Bom, e aí, quando eu tenho um espaço territorial muito extenso, tá? Aí se adota o sistema de Estado composto ou federal. E aí você descentraliza em maior grau ou menor grau a administração interna, tá? A administração desse território, tá? Então, por exemplo, o Brasil adota a forma de Estado composto ou federal, assim como os Estados Unidos. Mas você vê que, por exemplo, nos Estados Unidos, a autonomia dos governadores ela é altíssima se comparada com a do Brasil. A do Brasil, os governadores têm autonomia? Tem, mas é muito relativo. A União, que é a expressão da administração federal da forma interna, ela tem muita força. Muito mais força, por exemplo, que o presidente da República lá nos Estados Unidos, se comparado com os governadores e os prefeitos. São modelos. Cada nação cria o seu estado da forma como melhor lhe convier. Não dá para dizer que nós estamos certos ou que os americanos estão certos. Nós estamos dizendo que essas são as nossas soluções. Podemos atualizar a qualquer momento. Bom, o federalismo ele vai ter início na Guerra das Três Colônias, que é o processo da independência dos Estados Unidos da coroa britânica. Eram 13 colônias que tinham lá. Elas sozinhas, elas não conseguiam lutar contra a Grã-Bretanha. O que elas fizeram? Se uniram, formaram um único exército para eles conseguirem a independência de todo mundo. Tá? Então,
Foi aí que vai acontecer. Em 1787, vem a Constituição Americana, que está vigente até hoje, tá? E aí que ela traz a ideia de união de coletividade. Ó, nós vamos respeitar cada colônia como um Estado e nós vamos nos unir sobre um pacto federal para nos proteger dos interesses externos. Então, eles têm uma questão macro, e aí esses Estados Unidos vão ter a Força Armada que vai proteger essas 13 colônias ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, cada colônia vai ter a sua autonomia administrativa e financeira. Então, essa foi a solução que eles adotaram. E isso inspirou a nossa Constituição. Tá? Então, o Estado Federal é o todo, possui personalidade jurídica de direito público internacional. A União, que é o nosso caso, é uma entidade federal formada pela reunião das partes componentes. Então, você soma todos os municípios, todos os Estados-membros, nós vamos formar aquela silhueta que é o mapa do Brasil. Então, essa é a entidade federal que a gente chama de União Federal. Ok? Tranquilo? Tá? E aí, qual que é o interesse da União? Cuidar dos assuntos internos. Buscando o quê? Melhoria do IDH, gerar emprego e renda, com isso diminuir a pobreza, diminuir o analfabetismo, para que nós possamos ser mais competitivos quando nós atingirmos a fase adulta, né, do ponto de vista da economia, né, nossa fase econômica ativa. Tá? Então, essa é a ideia da União. Então, está aqui, ó. União, ela vai ter a sua atuação interna aqui dentro, nós estamos vendo aqui, e o Estado Federal, uma atuação internacional. Quem assume a chefia da União, a gente chama de chefe de governo. Quem assume a chefia do Estado Federal, a gente chama de chefe de Estado. Então, o chefe de Estado representa essa silhueta em âmbito internacional e o chefe de governo vai administrar, fazer as políticas internas no interesse de toda essa coletividade. Isso aqui é a cabeça do cachorro, aqui, lá no Amazonas. Tá? Beleza? Aqui, inclusive, tem muito ouro, nióbio, bem interessante. Ok? Tranquilo? A nossa Constituição diz que o chefe de governo e o chefe de Estado serão exercidos pela mesma pessoa, que é o presidente da República. Se nós adotássemos um sistema parlamentarista, aí o presidente da República seria o chefe de Estado e o primeiro-ministro seria o chefe de governo. Tá? E aí esse primeiro-ministro tem vários tipos de parlamentarismo. Tá? Então, poderia ser, por exemplo, o partido que tivesse o maior número de assentos no Congresso Nacional escolheria entre um dos seus membros o chefe de governo. Tá? Então, aí nós teríamos um parlamentarismo presidencialismo. Tá? Eu elegeria o presidente como chefe de Estado, e aí a bancada que tivesse o maior número de assentos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, escolheria entre um dos seus membros o primeiro-ministro para governar o país internamente. Tá? Tranquilo? Na Inglaterra, nós temos uma monarquia parlamentarista. Tá? Nós temos como chefe de governo, né, porque hoje já está bem reduzido esse poder, a coroa, né, que é a rainha da Inglaterra, e o chefe de governo, o primeiro-ministro. Tá? Tranquilo? Então, a partir da proclamação da República, 1889, né, aí poucos anos depois vem a Constituição, nós adotamos o sistema republicano. O sistema republicano é o oposto do sistema monárquico. Tá? Eu vou escrever aqui, se o meu amigo, vamos ver se ele vai abrir aqui. Tem hora que ele abre, tem hora que ele não abre.
Não está abrindo, não. Eu ia escrever o conceito de república. O conceito de república, ele vem de res pública, ou coisa pública. Tá? Eu não estou conseguindo fazer com que ele abra. Esse computador aqui, vou falar uma coisa para você. Viu? Deu o que tinha que dar. Aí está falhando de novo. Bom, aqui vou mostrar. Aí, travou tudo. Bom, beleza, vamos ver se vai agora. Esse aqui se chama Sistema Constitucional, é um capítulo que vai mostrar a rigidez e a supremacia constitucional. Por que que a Constituição é considerada a maior lei que nós temos no país? Eu não posso ter nada igual ou maior a ela. Todo mundo será abaixo dela, qualquer lei, por conta dessa rigidez que ela tem, dela ser reformada. Tá? Então, pelo princípio da supremacia da Constituição, ele é validado por conta da rigidez constitucional. Então, isso aqui é só para você ver, por exemplo, o rito especial de um projeto de emenda constitucional, uma PEC, tá? Se for de autoria de um senador. Então, isso tudo aqui ele tem que caminhar até chegar na Câmara e ir à promulgação. Um detalhe, gente, que é muito importante é o seguinte, uma PEC não vai à sanção presidencial. A sanção presidencial, ela vai acontecer nas leis infraconstitucionais, que o chefe do executivo vai dizer se concorda ou não com aquilo que veio lá do Congresso Nacional. Tá? Se ele concordar, ele sanciona. Se ele concordar em partes, ele sanciona com vetos. Se ele discordar por completo, ele veta por completo. Volta para o Congresso poderá, vai ter uma oportunidade de vetar ou não, de derrubar ou não o veto presidencial. Tá? O mesmo ocorre nos Estados-membros e o mesmo ocorre nos municípios. Tá? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês como é rígido, como é difícil você conseguir passar um projeto de emenda constitucional, sem dizer que tem que fazer esse caminho, pelo menos até chegar no plenário. Depois que chegou no plenário, tá? Foi aprovado, ele tem que ser aprovado em 2 turnos. Depois que ele vai para a Câmara, que depois tem que ser aprovado também em 2 turnos. Foi aprovado? Se tiver emendas, volta para o plenário da Câmara para saber se concorda ou não com a emenda, se ela for aprovada com a emenda. Aí quem vai promulgar é o Senado. Tá? E aí, vamos supor que seja isso. Começou no plenário, passou pelas comissões, aprovou aqui em 2 turnos, aí foi sem emenda, foi para a Câmara, passou por tudo isso daqui, foi aprovado sem emenda, aí vai a promulgação. E aí a promulgação é um ato praticado pelo presidente do Congresso Nacional. O presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado. Então, é uma sessão que chama os dois, funciona tanto o Senado quanto a Câmara, e aí vai nessa sessão, lá na deliberação da mesa do Congresso Nacional, é que faz a promulgação e entra em vigor. Tá? Nem o Supremo, nem o Poder Executivo participa dessa parte. Pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Óbvio que uma PEC pode ser proposta pelo Executivo, tá? Nada impede. O presidente da República manda uma mensagem para um senador, para o seu líder, para ele fazer assinar uma PEC e fazer todo esse caminhar aqui, tá? Nada impede. Por isso que você tem que ter base no Congresso Nacional, senão você não consegue aprovar as suas matérias de interesse. Vocês estão vendo que a nossa aula hoje está um pouquinho mais extensa, porque eu quero avançar o máximo possível no nosso conteúdo. Tá? Pinto Ferreira é um professor de Direito Constitucional lá de Portugal, tá? E ele diz o seguinte, que a Constituição é o alicerce, onde se assenta o edifício do moderno direito público, a base, né?
uma vez que confere validade ao ordenamento jurídico interno e que todos os poderes estatais são legitimados, né, são validados, são aprovados, na medida em que ela os reconhece na proporção por ela distribuída. Então, cada poder tem um limite de atuação, que é o que eles chamam de proporção por ela distribuída. Tá? É a lei de maior hierarquia no Estado, na medida em que o próprio Estado será nela contido, e que impõe que as demais normas a ela devam se harmonizar. Hans Kelsen, ele cria, para justificar esse sistema constitucional, né, e a supremacia da Constituição sobre demais, ele cria o que ele chama de pirâmide de Kelsen. Então, no topo vai a Constituição e todo mundo tem que estar harmonizado, não pode estar contrário, tá? Então, abaixo vem as leis complementares, que a Constituição falou, ó, o Estado tem que tratar tal matéria. Quando ele tratar, são leis complementares, porque está complementando aquilo que a Constituição pediu que ele fizesse através de uma lei, tá? Leis ordinárias, medidas provisórias ou lei delegadas e resoluções. Então, são mais ou menos essa aqui a estrutura que nós temos no Brasil, tendo como parâmetro a pirâmide de Kelsen, ou Hans Kelsen, que nós já estudamos lá atrás. Bom, a supremacia material, tá? O Michel Temer, no sua obra de 2008, diz o seguinte, que somente a Constituição pode tratar de matéria que identifica o titular do poder do Estado. Ou seja, existe o que vai dar também um grau de importância, né, que justifique a hierarquia da Constituição, que, por exemplo, existem matérias que só podem ser tratadas na Constituição. Tá? E existem formalidades que só também tem na Constituição. Isso tudo justifica o porquê que ela é a norma de maior hierarquia. Aqui, ó, nesse gráfico aqui, é uma lei normal, de rito normal ordinário. Tá? Então, você vê que é bem mais simples. E ainda vai para a sanção do presidente. Tá? Então, começou no plenário, vai para a Câmara, se for aprovado, né, vai para a sanção do presidente. Tá? E depois vai para o arquivo. Tá? Então, existem matérias que só podem ser tratadas na Constituição, ou seja, uma lei ordinária não pode tratar, então isso já justifica, por si só, a supremacia da Constituição em relação às outros tipos de normas e de leis. Existe a questão do formalismo que só tem na Constituição, né, que é aquela questão da rigidez dela, a dificuldade de você conseguir alterar o texto constitucional, sendo que numa lei é muito mais simples. Está aqui o exemplo. Tá? E o José Afonso da Silva diz que ninguém poderá tomar posse num órgão de Estado sem antes jurar que vai defender e cumprir a Constituição. Isso para você ver a importância. Não diz, eu juro e observar o Código de Defesa do Consumidor. Não, essa é uma lei infraconstitucional. Tá? Você vai falar, juro, defender e observar e cumprir a Constituição. Então, aqui é rapidinho, é a posse da Dilma no seu primeiro mandato. Vamos passar a um momento solene de ouvir o compromisso de posse. Só para vocês terem uma ideia, aqui está a Dilma, que foi eleita no primeiro mandato, aqui está o Temer, que é o vice-presidente, aqui é o presidente do Congresso Nacional na época, salvo engano, é o ex-presidente lá de Roraima, que esqueci o nome dele agora, José Sarney. Aqui, ó, é o ministro Carlos Peluso, né, que é do Supremo, que é o presidente do Supremo Tribunal, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados. Então, estão todos os poderes aqui. Tá? Isso tem todo um simbolismo. Posse da presidente da República, e peço a todos que fiquem de pé.
Convido a excelentíssima Presidente da República a prestar o compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Convido o excelentíssimo vice-presidente da República eleito, senhor Michel Temer, a prestar o compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Então, percebam que antes de assinar o termo de posse, a chefe de Estado e de governo, Dilma Rousseff, prometeu cumprir a Constituição e observar as leis. Tá? Ou seja, ela é obrigada a cumprir a Constituição. Né? E a lei, esse termo só manda ela observar, aí defender a independência do país e tudo mais, porque quando fala defender a independência da nação, é por conta da nossa autodeclaração enquanto nação lá na independência de Portugal. Ok? Porque se um presidente não defender a independência, isso aí é um crime brabo. Tá? A pena é altíssima. E se for em estado de guerra, pode ser punido com pena de morte, que está na Constituição. Vamos continuar aqui no vídeo. Com os poderes que me são outorgados pela Constituição da República, declaro empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil, a excelentíssima senhora Dilma Rousseff e o excelentíssimo senhor Michel Temer, para o período de 1º de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2014. Então, isso aí é para vocês sentirem a importância, a supremacia da Constituição. Tá? O mesmo ocorre com o ministro do Supremo e o mesmo ocorre na posse de um membro do Congresso Nacional, ou também seja de ministro de Estado, ou do governador do Estado, seus secretários, um deputado estadual, ou um desembargador, enfim. Tá? Se você for exercer um poder de Estado, você é obrigado, no seu tempo de posse, dizer que você vai observar a Constituição Federal e defendê-la. Não é só observar, obedecer, mas defendê-la. Porque se tentar vir uma ditadura, alguém totalitário, você tem a obrigação de defender a Constituição, ou seja, ir contra, enfrentar essa força que tenta impor um governo déspota e ditatorial. Ok? Controle de constitucionalidade. Tá? Então, em razão do princípio da supremacia da Constituição, eu tenho que ter um instrumento e que faça o controle de ações que tentem
romper com o sistema constitucional vigente, de forma inconstitucional. Esse sistema que nós temos é o que nós chamamos de controle de constitucionalidade, tá? Então, eu posso ter por atuação ou por omissão. Eu posso ter uma ação inconstitucional porque foi editada uma lei que colide com os princípios da Constituição, ou até mesmo uma PEC, né? Aprovar uma PEC dizendo fica revogado o parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição, que trata das cláusulas pétreas. Vai ser, provavelmente será objeto de um controle de constitucionalidade e perderá aí o Supremo falar, essa PEC não tem valor. Tá? Então, isso foi por atuação. Pode ser uma atuação tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo. Tá? Então, e até mesmo do Poder Judiciário. Sai uma decisão de um tribunal e alguém fala, opa, vou entrar com recurso extraordinário porque essa decisão fere princípios da Constituição porque está negando vigência no artigo tal da Constituição. E aí você entra com um recurso, e é um instrumento jurídico, chamado recurso extraordinário, ele sobe para o Supremo, e o Supremo vai dizer se esse acórdão, que é a sentença de um tribunal de justiça, ou de um tribunal federal, feriu ou não texto constitucional. Se ele entender que feriu, ele reforma aquela decisão. Tá? Também, então, isso são exemplos de atuação. Pode ser por omissão, notadamente quando nós falarmos quando a gente fala sobre as leis complementares. Né? Então, por exemplo, tem um inciso lá no artigo 5º que diz o seguinte, o Estado promoverá a defesa do consumidor. No ato das disposições constitucional transitório, o ADCT, salvo engano, dá 120 dias para que o Estado edite o Estatuto de Defesa do Consumidor. Ela não vai vir. Vai demorar quase 2 anos para vir, mas vem. Então, esse período em que a Constituição fixou prazo para vir uma lei para regular as relações de consumo, até o momento que passou esse prazo, eu estou incorrendo numa inconstitucionalidade por omissão, porque o Poder Judiciário, junto com o Executivo, não conseguiram editar a lei no prazo fixado para complementar a Constituição. Então, eu posso ter uma inconstitucionalidade por atuação, né? Porque houve uma ação, né? Que seja a edição de uma lei, ou de um decreto, de um mandato, ou de uma medida provisória, de uma decisão administrativa, ou até mesmo de uma decisão judicial que feriu a Constituição. Então, essa é uma inconstitucionalidade por atuação. Ou por omissão, quando você deixa de aplicar, obedecer uma regra constitucional. Nesse capítulo, vocês entendendo isso, o restante é mais técnico. Então, eu dou uma aprofundada em todos os tipos de controle de constitucionalidade. Quem fez o curso de Direito ou for fazer o curso de Direito, essa matéria é bem interessante. Para nós aqui, basta entender isso. Tá? O controle de constitucionalidade é o antídoto previsto pelo Poder Constituinte originário contra a ação ou omissão que vai contra os princípios constitucionais. Tá? Isso a gente chama de inconstitucionalidade, tá? Ou controle de constitucionalidade. Então, eu vou pular essa parte, tá? Aí basta vocês lerem. Não vou cobrar isso, óbvio, numa prova. Basta vocês lerem, se tiver alguma dúvida, é só conversar comigo. Vou adiantar aqui agora um pouco mais. Constitucionalidade. Bom, aqui, a gente consegue encerrar o conteúdo, tá? Hoje nós andamos bem, e então na próxima semana nós vamos conseguir, graças a Deus, encerrar
esse semestre eu aumentei bem o conteúdo, que eu entendia que vocês precisavam entender o porquê que a gente estuda o direito constitucional. Para entender isso, precisava entender um pouco de teoria geral do Estado e um pouco de geopolítica, né? Para que vocês adquiram competências que te permitam exercer a cidadania de uma forma mais consciente possível. Esse foi o objetivo desse curso, tá? Quando eu falo exercício de cidadania, é debater as questões de interesse da sua coletividade, da sua comunidade, e na hora de você tomar as decisões, através da expressão, a sua soberania vai ser expressa através de seu voto, escolha, faça as melhores escolhas mais conscientes possíveis, porque isso é democracia. Nós não podemos perder, em hipótese alguma, o direito ao voto livre, soberano, uma manifestação da nossa alma, da nossa vontade, da nossa visão de mundo. Se vocês entenderam isso, se vocês conseguiram ver isso no nosso conteúdo, o meu objetivo foi cumprido. Tá? Dar autonomia, consciência, né? Política para vocês, não é política partidária, política de polis, de cidade, de cidadania, né? Porque isso é democracia, ela foi criada lá atrás, foi inspirada lá nos gregos, nos helenos, e isso vai chegar no Império Romano e vai nos inspirar, tá? Toda e qualquer ditadura é ruim, toda e qualquer ditadura, seja de direita, de esquerda ou religiosa, é ruim, tá? Você perde a liberdade de expressão, você perde a liberdade, o direito à propriedade, você perde as suas tradições. Vem alguém, uma classe dirigente, que vai ficar milionária, porque ela vai se beneficiar das riquezas do Estado, mas essa classe dirigente, que vai ter uma força armada do lado dela, vai impor a vontade dela em cima de vocês. Nós não queremos isso. Seja ela qual for. Lembre-se que eu falei em algumas aulas passadas. O inimigo, o diabo, Lúcifer, eu sou cristão, eu estudo um pouquinho a Bíblia. Ele nunca virá com um discurso dizendo, eu vou te ferrar. Ele sempre virá tentando te enganar, dizendo, faça isso, que será altruísta, será bom, será maravilhoso. E aí, na hora que você faz, você desobedece, e aí vem, desobedece às leis de Deus, e aí vem as consequências. Tá? Aconteceu isso com Eva, aconteceu isso com Adão, e vem acontecendo na história da humanidade. Então, cuidado, o inimigo nunca vai aparecer como um bode fedendo a enxofre, não. Pode esquecer, ele vai vir bonitinho, com fala mansa, com um discurso lindo, vou erradicar a pobreza, vou acabar com a desigualdade social. Isso não existe. Nunca existiu, isso é da natureza humana. Né? Outro dia eu debatia com uma vizinha minha, que é doutora lá do curso de serviço social da UFMT, e ela me questionava, mas o professor, o capitalismo não acabou com a pobreza. E eu falei, mas o capitalismo nunca se propôs a acabar com a pobreza. O capitalismo se propõe gerar emprego e renda, gerar oportunidades, e você poder ascender com o seu mérito de uma classe para outra. Só isso. Porque o homem, no exercício do seu livre-arbítrio, ele vai dizer, eu quero chegar até aqui. O que importa é saber se aquele tiozinho que está lá na beira do rio, lá, foi criado lá, ele está feliz? Se ele está feliz, por que eu vou falar, você tem direito de morar no Santa Rosa? Ele falou, mas eu não quero morar no Santa Rosa, eu estou feliz aqui. Aí chega uma ONG, chega alguém e fala, não, você é um cara que está sendo perseguido, você não tem futuro, você tem direito a isso. Você começa a trazer a infelicidade para a pessoa, para gerar uma revolta, para ele dizer, não, eu sou um cara marginalizado. Ele nem percebe que ele foi manipulado. Então, essa reflexão a gente tem que fazer. E não se engane. Vocês vão ter professores falando da pedagogia de alguém que é idolatrada no instituto, que é a pedagogia dos oprimidos, que a sala de aula é um espaço
de formação política. Não, política partidária, tá? Não, não é. Sala de aula é um espaço de você desenvolver uma consciência de cidadania e aprender, adquirir competências, para você ser competitivo. Porque se você pega um diploma, você tem o papel, tá bonitinho. Aí você vai lá para o mercado disputar espaço com quem fez uma outra escola que não tinha viés ideológico, e o cara fala 2 idiomas e você não fala, mas no teu papel diz que fala. Aí você não sabe contabilidade, mas no teu papel diz que você aprovou. Você não conhece matemática financeira, mas o teu papel diz que você teve matemática financeira. Como é que você vai competir? Ou você vai falar, não, vou fazer concurso público e eu vou ficar sendo sustentado pelo Estado. Tudo bem, mas quem é que sustenta o Estado? Vai te sustentar. Então, essa é a reflexão que nós precisamos fazer, né? Para que vocês exerçam a sua cidadania com consciência. Foi o que o ministro Aires Brito falou. De saudosa, não é morto, mas de saudosa, tenho saudade da época que ele estava lá no Supremo. Uma pessoa muito esclarecida, com uma tenacidade fantástica, né? E que não se deixava levar por pressões externas, interesses econômicos de outros países, cooptando todo mundo aqui dentro, nos cargos chaves, tá bom? Então, fique com Deus. Na próxima semana, a gente encerra o conteúdo, vai dar tudo certinho, tá bom? Um abraço a todos.